Está na hora de você trocar a sua força do braço pela força e direcionamento de Deus. Se você está cansada, se sentindo sobrecarregada, essa dopamina de hoje vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você está preparada para ouvir a palavra do Senhor? Eu tenho certeza que depois dessa dopamina, o seu posicionamento vai ser mais tranquilo, mais calmo e direcionado pelo Senhor. Mas antes de a gente entrar na palavra de Deus, eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Você que já chegou aqui, você sabe o quanto é importante essa sua interação. Inclusive, eu quero parabenizar as conquistadoras que têm compartilhado, você que tem colocado nas suas redes sociais. Vocês não têm ideia o quanto isso abençoa esse projeto e quantas pessoas são alcançadas com uma pequena atitude que você tem. Então, continue fazendo isso para que mais vidas sejam alcançadas. E você que chegou por aqui e é nova, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não se esquecer e não ficar de fora da nossa programação, porque de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, temos esse nosso encontro aqui e aos sábados, às 10 horas, temos o nosso ponto de acesso. E hoje eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração uma palavra poderosa para você que está cansada, você que tem de fato usado a sua força do braço, você que tem se esforçado, tem feito tudo o que pode, mas não tem visto nada mudar. Pelo contrário, tem se sentido realmente perdida. Quanto mais você faz, quanto mais você tenta, pior parece a situação. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo. Vocês sabem que na semana passada eu estava numa pequena reforma aqui em casa, não foi uma grande reforma, mas a reforma, por mais pequena que seja, ela dá trabalho, né? E eu e o Dia, a gente decidiu fazer algumas mudanças aqui, na coloração da casa, alguns detalhes do nosso banheiro. E uma das mudanças que a gente queria fazer era mudar o rejunte, a cor do rejunte do nosso banheiro. Nós colocamos aqueles tijolinhos branquinhos, sabe? E no meio a gente tinha colorido eles de preto, para combinar com a decoração que estava anteriormente. Porém agora a gente fez uma repaginada aqui na decoração da casa e esse rejunte preto não combinava mais. E a gente tomou a decisão então de mudar a cor desse rejunte e obviamente nós fomos mudar esse rejunte pintando o meio dele, né, com a cor nova que a gente queria. Porém, gente, quando a gente teve essa ideia, foi uma ideia que veio assim, uma manhã. Vou contar para vocês entenderem melhor. A nossa ideia inicial não era mudar a cor desse rejunte. A ideia era pintar a parede na cor que a gente queria e manter a cor lá do rejunte, né? Mas quando a gente passou a primeira mão da tinta, a gente olhou para o rejunte, a gente olhou para a parede, a gente viu que estava alguma coisa desconectada, algo muito estranho, não ficou bonito, ficou meio esquisito e a gente não tinha gostado muito da forma que tinha ficado. Como a gente ia continuar no dia seguinte, a gente deixou para decidir melhor o que a gente faria com o banheiro no dia seguinte, né? Porque parece que os planos tinham sido frustrados. Na manhã seguinte, quando eu levantei e estava escovando os dentes, de repente me veio um insight e me fez olhar para aquele rejunte e perceber que, na verdade, o rejunte precisava ter uma pequena alteração. E que tal a gente mudar a cor do rejunte? Tirar o preto e colocar o branco, né? E foi aí que a gente fez essa mudança. Só que, gente, na hora de fazer essa mudança, a gente simplesmente foi naquela força da emoção, sabe? Bora fazer, vai dar certo, vai ficar ótimo. E a gente começou a fazer com o material que a gente tinha e com o pincel que a gente tinha. Gente, na hora que a gente passou o produto, eu olhei para aquelas paredes e era literalmente uma parte inteira do banheiro, dos tijolinhos, todo pintado com a tinta nova. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, como que nós vamos fazer para tirar esse resto, né, essa sujeira que ficou nos tijolos? Inclusive, quem me acompanha lá na rede social viu que eu postei, né, nos stories, eu compartilhei ali como que tava e tava desesperador. Gente, a gente ficou literalmente uma parte do nosso dia inteiro tentando limpar e a gente não conseguiu limpar nem metade do banheiro. Quando eu olhei para aquilo, eu me senti exatamente como a gente falou aqui no começo dessa dopamina, cansada. Eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta disso. Isso aqui vai demorar dias para limpar. Porque estava realmente desesperador. A gente pegou até o ferro a vapor para ver se ajudava o vapor a sair mais rápido. Melhorou um pouco, mas ainda assim era muito
muito trabalhoso. E esfrega, 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 a unha que quebra, é mão que dói. Gente, foi uma loucura. No dia seguinte, quando a gente ia continuar esse trabalho terrível, o Diego precisou sair para comprar alguns materiais que faltavam e ele teve um pequeno insight. Por que não passar numa loja de produtos de limpeza e perguntar o que poderia ajudar a tirar mais rápido, né, essa sujeira dos tijolinhos do nosso azulejo, né? E aí, falando com uma moça lá, a moça falou assim, olha, você pode usar removedor, né? Talvez você já estava até pensando desde o início, será que ela não usou removedor? Não, gente, a gente não usou removedor. Eu até tentei, mentira, eu até tentei com removedor de esmalte, mas não deu certo, né? Ó, você vê o nível do desespero da pessoa. Mas não deu certo e a gente foi, então, usar esse removedor de limpeza que a moça tinha indicado. O Diego chegou aqui em casa, passou o removedor e a gente viu que saiu bem mais rápido aquela sujeira que tava. Mas mesmo assim, ainda tinha muita coisa para fazer. E aí, beleza, né? Vamos pôr um louvor e vamos fazer a obra acontecer aqui. Eu, gente, fui a mão na massa limpar, tirar a sujeirinha lá do excesso do produto que estava nos nossos azulejos. E enquanto eu fazia isso, eu falei, Senhor, fala comigo, né? Fala comigo, já que eu tô fazendo esse trabalho aqui, fala o meu coração. E na hora que eu fiz isso, o Senhor falou exatamente assim para mim. O que você fez foi a força do braço. Agora você está entendendo como fazer com estratégia. Na hora, o Espírito Santo falou isso para mim. E eu percebi algumas coisas que eu não tinha percebido, muita coisa na minha vida. Eu percebi que por muito tempo da minha vida, eu fui que nem no começo desse projeto aí dos azulejos. Eu tive a decisão em cima da hora, uma decisão boa, mas em cima da hora. Não planejei direito fazer e já fui fazendo, com a vontade de fazer. E o resultado disso gerou o quê? Desgaste, cansaço. Porque quando você faz as coisas sem estratégia, faz as coisas na força do braço, você se cansa. E era o que aconteceu. A gente se cansou completamente e não conseguiu fazer nem metade do banheiro no primeiro momento. Por quê? Porque a gente estava fazendo do jeito que a gente achava que era. Mas tinha uma forma muito mais fácil. E tinha algo mais fácil ainda, além do removedor. Tinha algo mais fácil no início do projeto. Quando eu tive a brilhante ideia de mudar a cor dos azulejos, eu deveria ter visto, primeiro, se a gente tinha um pincel adequado para o espaço que a gente ia pintar, porque era só o rejunte. Então não precisava daquele pincel grosso que a gente tinha. Se a gente tivesse, desde o início, usado o pincel menor, mais fino, a sujeira tinha sido bem menor e teria facilitado muito mais o nosso processo. Mas a verdade, conquistadora, é que essa história surgiu, né, e existiu agora para trazer uma reflexão. E olha como Deus é lindo, né? Ele nos ensina até mesmo em meio às coisas tão ordinárias do nosso dia. E eu fui muito ministrada naquele banheiro limpando aqueles azulejos, onde o Senhor falou para mim exatamente isso. Quando vocês fazem algo que eu não estou direcionando, ou que eu possa até ter permitido fazer, mas vocês não foram buscar a estratégia e a instrução certa, vocês vão acabar fazendo a obra na força do braço. E olha o que está escrito lá em Salmo 127, no verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Consegue entender? Então é inútil fazermos obras, é inútil a gente tentar realizar projetos se Deus não edificar, se Deus não for o construtor principal. Eu trouxe esse exemplo do azulejo porque faz todo sentido, né? Construção, reforma, tá tudo ligado. Mas eu quero trazer essa analogia para a sua vida. O que hoje você tem feito como esse azulejinho que eu te contei? Talvez você está tendo ideias, está tendo estratégias, mas você já sai fazendo, você não pensa antes, você não analisa o cenário, você faz do jeito que você acha que tem que fazer e no final, qual é o resultado? Cansaço. No final, o que você vai sentir? Desgaste. Porque você vai olhar, vai tentar fazer, vai achar que vai dar conta, mas você vai se cansar e se frustrar. Quantas pessoas estão vivendo assim? Cansadas, frustradas, achando que a ideia que elas tiveram, achando que aquilo que elas estão fazendo não está valendo de nada. Mas quando, na verdade, o problema não é a ideia, não é o que elas estão fazendo, mas é como elas estão fazendo. Consegue entender? Porque a ideia de mudar a cor do rejunte não foi ruim. Era correta, era boa e ficou lindo. Mas a maneira como a gente fez não foi adequada. Então, o resultado no final aconteceu, não aconteceu? O resultado, ele vem.
de uma forma ou de outra, mas você pode ter o resultado com muita dor, com muito esforço e muito peso, ou debaixo de bênção, de calmaria e de estratégia. Só que o tempo que você leva para fazer com estratégia, ele é maior do que o tempo que você leva para fazer de qualquer jeito. Porque ali a gente, como tinha um pincel grosso, então a gente pintava de qualquer jeito, né? Eu mesma passava assim de qualquer jeito, porque a ideia era pintar o rejunte. Então não importava o quanto vazasse, porque já ia vazar mesmo. Eu teria que limpar de qualquer jeito. Consegue entender? Mas se eu fizesse com um pincelzinho menor, eu ia fazer com mais delicadeza, com mais atenção. Ia levar mais tempo para pintar? Ia. Mas no final, a limpeza ia ser muito mais fácil. E o esforço de pintar é bem diferente do esforço de esfregar para tirar a sujeira. Consegue entender? Então, no final, eu quero trazer para você essa reflexão para que você entenda. O que hoje você tem usado a sua força do braço? No que hoje você tem se apoiado? Será que você tem se apoiado naquilo que te gera cansaço, desgaste, que você deveria estar fazendo com mais leveza se você estivesse fazendo com a estratégia do Senhor? Esse devocional de hoje, com uma experiência prática que eu vivi recentemente, nasceu no meu coração para ser compartilhado porque ele fez muito sentido para a minha vida. Porque o Senhor me levou ali, enquanto eu limpava aqueles azulejos, a refletir em toda a minha trajetória, em tantas coisas que eu vivi, tantos processos que eu passei, onde eu fui com a força do braço. Eu fui com a boa intenção, eu fui com a vontade, eu fui com a dedicação, com a energia, mas no final tudo isso só me cansou. Trouxe resultados? Trouxeram, mas a que preço? Hoje eu decido viver uma vida direcionada por Deus. Por mais que leve mais tempo, por mais que pareça demorar, mas eu prefiro fazer no tempo e no processo de Deus, sabendo que o tempo é correto e propício para a gente viver o nosso propósito. Então hoje eu quero te convidar a refletir na sua vida. Será que hoje você tem colocado a força do braço quando você deveria estar colocando a estratégia de Deus? Como nós vimos aqui no Salmo 127. É em vão você trabalhar com a força do braço se Deus não estiver te direcionando. É em vão você se esforçar para fazer, quando na verdade você poderia estar vivendo mais leveza, mais tranquilidade, uma vida mais suave, mais agradável, mesmo num processo de espera. Eclesiastes nos ensina isso, né? Eclesiastes 3. Há tempo para cada coisa. E quando a gente entende que existe um tempo para cada coisa, a gente deixa a ansiedade de lado e a gente prefere, então, fazer tudo no tempo certo. Então, o tempo de planejar é necessário. Se a gente tivesse antes de sair pintando planejado, teria sido muito mais fácil. Mas a gente só teve ideia e saiu fazendo. Então, a gente ultrapassa algumas coisas ou a gente passa por alguns processos justamente porque a gente não respeita o tempo necessário para cada coisa. Então essa dopamina é para que você possa sair daqui refletindo o quanto você tem usado a sua força do braço, o quanto você tem tentado fazer as coisas, mas da sua maneira e não da maneira de Deus. O convite hoje é para que você aprenda a descansar, a trocar a sua força do braço pelo poder e a estratégia de Deus. Trabalhe com a força de Deus, porque quando Ele edifica a casa, quando Ele trabalha na nossa proteção, ao nosso favor, todas as outras coisas, elas simplesmente fluem de forma natural. Então, seja paciente, caminhe com o processo correto e no final, as coisas elas vão se encaixar de maneira agradável e leve. Mesmo que demore um pouco mais, vale a pena. Porque trabalhar com estratégia, caminhar com o poder e a força de Deus, faz a gente também aprender a ir pelo caminho estratégico e sábio, e não só pelo caminho rápido. Porque nem sempre, conquistadora, o caminho mais rápido é o melhor. Então, com que essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês tenha, de fato, liberdade no seu coração. Eu oro para que essa pequena experiência que eu vivi nessa reforma que eu fiz aqui em casa possa também ministrar a sua vida. E que você analise se hoje você precisa fazer essa pequena troca da sua força do braço pelo poder e a força de Deus. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, porque uma experiência tão simples que eu vivi se tornou uma reflexão tão poderosa para ser compartilhada com as conquistadoras. A minha oração, Pai, é que essa mensagem chegue no coração certo, chegue, Pai, na vida daquela conquistadora que precisa ouvir isso.
Talvez existam pessoas que estão cansadas, se sentindo sobrecarregadas e parece que quanto mais elas se esforçam, mais difícil se torna o processo. Porque talvez a força está sendo nossa, está sendo do braço, não está sendo o seu direcionamento nem o seu poder. Mas hoje, Senhor, nós queremos mudar isso. Queremos viver um novo do Senhor. Que o Senhor nos direcione e que o Senhor nos ensine a trabalhar com a sua estratégia. E assim nos guie de acordo com a sua vontade. Assim eu oro e glorifico o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, se essa palavra falou com você, compartilhe com suas amigas. Não se esqueça de fazer isso para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu te espero aqui amanhã para mais momentos de dopamina. Um grande beijo e tchau, tchau!